Olá a todos, sejam todos bem-vindos, vocês que estão em casa, todos vocês que vieram aqui no nosso Shur de Mishlei. Voltamos a nossas aulas aprendendo do mais sábio dos homens. Hoje nós vamos falar sobre um pasuk, um versículo muito importante. Estamos no capítulo Yud Gimel, pasuk Raf. Estamos no capítulo 13, versículo 20. Shlomo HaMelech, o mais sábio dos homens, nos fala o seguinte: Olech et chachamim yechkam, veroe keselim yeroa. Esse pasuk diz muito, ensina muito, principalmente para você que mora no Brasil, principalmente para você que mora em um lugar onde as pessoas que estão à sua volta não são as pessoas que você desejaria que estejam à sua volta. Então fala pra gente Shlomo HaMelech o seguinte: Olech et chachamim, capítulo 13, versículo 20. Aquele que anda junto com os sábios, Yerkam, no final, ele também vai ficar sábio, ele vai ficar mais inteligente, ele vai saber mais do que ele já sabia. Por outro lado, Veroe Keselim, aquele que ele pastoreia os tolos, Yeroa, ele vai ficar mal. Ele vai se tornar mal assim como os tolos. Que nem nós sabemos aqui que tipo de tolos estamos falando. Shlomo HaMelech, durante todo o livro de Mishlei, ele usa várias linguagens para falar sobre o Rashá, o herege, a pessoa que não cumpre a Torá, e aqui foi escolhido o tolo. E a gente falou que os tolos são aquelas pessoas que estão descritas no capítulo, no versículo anterior, versículo 19. E a abominação dos tolos é fugir do mal. Assim está escrito no último versículo que nós lemos. Então, os tolos, a definição de tolo é uma pessoa que, para ele, não fazer aquilo que ele deseja fazer agora, aquilo é uma abominação. Ou seja, ele não consegue se controlar e ele precisa fazer aquilo que ele tem desejo de fazer. Que nem uma criança. A criança pequena, a gente sempre dá o exemplo, ela 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ela começa a chorar, ela não perguntou para ninguém se vocês estão cansados, amanhã vocês têm que acordar para trabalhar, amanhã vocês têm que acordar para estudar, vocês têm que acordar cedo para rezar, vocês foram dormir tarde, a criança não se importa, ela não perguntou para ninguém, ela quer comer agora. Então ela começa a chorar, ela acorda todos os vizinhos, ela não consegue se controlar. Assim também são os tolos. É uma abominação para eles não fazer o mal, não fazer aquilo que eles querem fazer. Primeira coisa que nós temos que entender, por que Shlomo HaMelech fala, aquele que anda com os sábios, ele vai ficar mais sábio. E aquele que pastoreia os tolos, Yeroa, ele vai ficar ruim como os tolos. Porque um ele pastoreia e o outro está escrito que ele simplesmente anda junto com eles. Então, a primeira coisa que Shlomo HaMelech está indicando para a gente é, muitas vezes, a pessoa ela anda com os amigos dela e ele vê que ele não está no nível daquelas pessoas, ou seja, aquelas pessoas sabem muito mais que ele. Aquelas pessoas cumprem mitzvot ou servem a Hashem de uma maneira muito melhor que ele. Então ele se sente mal naquele grupo de pessoas, ele acha que ele não tem nada a ver com eles, ele não consegue se leitchaber, se juntar com eles de verdade. Fala Shlomo HaMelech, não se preocupa. Se você está simplesmente andando com os sábios, explica pra gente o Gaon Mivilna, até mesmo que você está indo atrás deles, eles estão andando na frente, mas você está indo atrás, mesmo assim, ande junto com os sábios. Por quê? Porque Yerkam, você vai ficar mais inteligente. Através disso que você vai escutar que tipo de assunto eles falam. Você vai ver quais são os atos deles. Que tipo de assunto eles não falam. O que eles não fazem. Dessa maneira você vai ficar mais inteligente. Você vai melhorar os seus conceitos. Você vai melhorar a sua maneira de pensar. Do outro lado, tem aquela pessoa que ele acha que ele vai mudar o mundo. Ele fala assim, eu vou ajudar os outros. Então eu vou ser o pastor dos tolos. Eu sou um pastor.
eu vou ser o pastor dos tolos. E eu vou ensinar as pessoas que fazem coisas ruins a mudar os seus caminhos. Porém, ele não está nesse nível. Ele não tem ninguém em quem se espelhar. Ele simplesmente virou o pastor dos tolos. Fala Shlomo HaMelech, não pensa você que você vai ser o pastor dos tolos e você vai conseguir levar todo esse rebanho de tolos para o lado bom. Vai acontecer justamente o contrário. Você vai acabar levando todo esse rebanho mais fundo ainda e você vai junto com eles. Você vai você vai ficar ruim que nem eles. E um outro entendimento para a palavra Yeroa vem da palavra quebrar. Ou seja, você vai quebrar junto com eles. Não basta que eles são ruins, eles vão quebrar no final das contas por culpa dos seus atos e você vai quebrar junto com eles exatamente pelo fato de que você achou que por você estar berosh, você estar na cabeça, você estar no domínio, você está sendo o pastor deles, você não ia ser afetado. Não existe isso. A pessoa é muito afetada por aquelas coisas que ele vê, que ele escuta, e principalmente pelas pessoas que o cercam. Então, ele acabou sendo afetado e caiu. E infelizmente, eu acho que alguns de vocês que estão aqui também conhecem, ok? Essa pessoa, por isso eu não vou falar o nome dela, mas existe um rabino, ele era rabino, amigo meu, que ele foi ensinar as pessoas e ele decidiu que ele ia ensinar as pessoas o caminho de Hashem. E ele foi para um lugar onde não tinha Torá, onde não tinham rabinos, e ele começou a ensinar as pessoas. E hoje em dia, infelizmente, ele está pior do que aquelas pessoas que ele começou a ensinar. Ele caiu e ele largou a Torá, porque ele foi influenciado por elas. E o motivo são dois. Primeiro, ele não estava no nível de fazer isso. Se você não está no nível de ensinar, então você não pode ensinar. E a segunda coisa, ele não tinha ninguém em quem se espelhar. A partir do momento que a pessoa não tem ninguém para se espelhar, ele cai, porque ele só vê pessoas que são menores do que ela. E a gente daqui a pouco vai explicar qual é a raiz desses dois pontos no versículo. Por que quando você anda com o sábio você fica sábio? Por que quando você pastoreia os tolos você fica tolo? Ainda, fala Shlomo HaMelech, aquela pessoa que ela anda com os sábios. O Gaon Mivilna ensina pra gente que esse versículo está completamente conectado com uma Mishnah no Pirkei Avot, na ética dos pais. Quando a gente se aprofunda nessa Mishnah, a gente vê que é exatamente isso que está escrito aqui. Fala a Mishnah pra gente, um ensinamento na ética dos pais, seja o rabo do leão e não seja a cabeça da raposa. Havei zanav le'arayot, ou seja, o zanav, o rabo do leão, ve'alti rosh lashualim, e não a cabeça da raposa. A raposa ela é conhecida pelos exemplos que dava Rabi Meir, como está escrito na Gemara, e também é conhecido os exemplos que falam para as crianças que a raposa ele é enganador, ele engana, ou seja, a raposa não é um bom animal. Enquanto o leão ele é o rei dos animais. E o rei ele deve indicar e ensinar o seu povo a como fazer, o que fazer da maneira correta. Fala pra gente, os nossos sábios, eles se basearam nesse versículo de Shlomo HaMelech, ensinam pra gente, você tem que ser o rabo do leão. Pegue pessoas que eles são um leão, pegue pessoas que eles sabem se controlar, que eles têm a força de um leão para não se deixar levar pelos seus desejos materiais, eles têm a força de um leão para lutar contra o seu Yetzer Hara. E seja o rabo dessas pessoas, mesmo que você não está conectado ainda, você não está junto da cabeça, você não está junto do corpo, você está lá no final, você está lá longe, andando atrás deles, que nem um rabo do leão. Pegue essas pessoas, se junte com essas pessoas. Por quê? Porque você faz parte do leão, você está na elite, você está em pessoas que sabem como usar todas as suas forças para lutar contra o Yetzer Hara. E não seja a cabeça das raposas.
Não acha você que por você estar na cabeça, você vai se dar bem. Porque se você está na cabeça do animal errado, muitas vezes você vai acabar pior ainda. E é isso que está escrito, não seja a cabeça das raposas. Não adianta nada você ser a cabeça se você está sendo a cabeça da raposa. Nossos sábios ainda dão mais um exemplo. Eles falam o seguinte: o que acontece com aquela pessoa que ela entra numa loja de perfumes? Ela entra numa loja de perfumes, ele testa um perfume, ele testa outro perfume, e ele vê se ele compra, se ele não compra o perfume, no final ele sai, e ele não comprou nenhum perfume. O que acontece com aquela pessoa? Ele sai com um cheiro bom, ele pega um pouco daquele perfume para si mesmo. Do outro lado, o que acontece com uma pessoa que ela entra num lugar onde se curte couro? Como é sabido, curtir o couro tem um cheiro horrível, um cheiro muito difícil de aguentar. Aquela pessoa que entra num lugar onde o couro é curtido, onde um lixão, quando ele sai, ele com certeza vai ter esse cheiro na sua roupa. Isso é conhecido, não precisa falar, pessoas que fazem churrasco, que nem vocês sabem, as pessoas fazem churrasco no final de horas, ele continua o dia dele, ainda acham que ele acabou de sair do churrasco. Por quê? Exatamente porque a roupa dele pegou, ficou impregnado aquele cheiro. Assim também, do mesmo jeito que no mundo material, a loja de perfume te dá um bom cheiro e curtir o couro te dá um mau cheiro, assim também no espiritual. Andar com pessoas erradas, andar com pessoas que fazem atos errados, ele te dá um mau cheiro espiritual. Enquanto andar com pessoas que fazem bons atos, eles te dão um bom cheiro espiritual. Existe um ponto muito importante em tudo isso que nós falamos. Chachamim ensinam pra gente ainda na ética dos pais, e eles falam: Havei mitabek be'afar raglehem shel talmidei chachamim. A pessoa ela precisa se juntar ao pó ou à terra que sai do pé e do sapato dos talmidei chachamim. Ou seja, até mesmo o pó que eles pisaram, a pessoa tem que se juntar. Por quê? Porque os talmidei chachamim, pessoas sábias de Torá, sábios de Torá são pessoas que todos os atos deles são feitos de acordo com a lei divina, de acordo com a lei que rege o nosso mundo. A partir do momento que você vê, mesmo que de longe, mesmo que você pisou no lugar onde ele pisou, você consegue ver a maneira dele se comportar. Você consegue ver o que ele faz e como ele faz. E aí você se torna outra pessoa. E a resposta do que a gente falou, qual é o ponto principal que transforma uma pessoa que anda com boas pessoas em uma pessoa boa e transforma uma pessoa que anda com pessoas ruins em uma pessoa ruim? E a resposta é, que nós já falamos em outras aulas, conceitos. Conceitos, ou seja, quando eu ando com pessoas boas, os meus conceitos mudam. Quando eu ando com pessoas ruins, os meus conceitos também mudam. E eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas pessoas, infelizmente, têm um hábito muito ruim e eu posso revelar para vocês depois o que está escrito no Talmud, na Gemara, sobre isso. Existem pessoas que elas têm um conceito muito ruim de falar palavras feias. Elas falam palavras feias ou o que é chamado de palavrão. Pessoas falam palavrão, uma palavra feia, uma palavra que ela é desprezível. Agora, se eu ando com pessoas que são Talmidei Chachamim, pessoas que são sábios da Torá, quando eles escutam essa palavra, eles não conseguem ficar perto de alguém que fala uma palavra assim. Ou seja, para eles é errado falar isso. É uma coisa que deixa impura a sua alma. Do outro lado, quando eu ando com pessoas que eles são tolos, para eles é normal. É possível você ouvir uma frase daquela pessoa que tiveram mais palavras ruins do que palavras que fazem sentido. E não é difícil de encontrar pessoas assim. Elas falam uma frase e naquela frase tem mais palavras ruins do que palavras que fazem sentido. Ele não consegue se expressar de outra maneira. Ou seja, para eles isso é uma coisa normal. Eles têm outros conceitos. E esse é o ponto-chave do nosso versículo. Quando a pessoa anda com pessoas sábias, os conceitos deles mudam. Para
uma coisa normal, é uma coisa que para outra pessoa é um nível muito alto. E quanto mais eu mudo meus conceitos para melhor, e eu acho que coisas que nos olhos das pessoas são banais, para ele é uma abominação. E também do outro lado, para coisas que para os olhos das pessoas é muito difícil de alcançar, para eles é um mínimo necessário, eu viro uma outra pessoa. E assim também do lado contrário, que não nós falamos. A pessoa ela pode achar que coisas absurdas e completamente erradas são coisas normais. Isso tudo depende do que ele viu, tanto com os amigos dele, tanto na casa dele, tanto que tipo de coisas ele lê. Daqui nós aprendemos a importância de tomar cuidado com nossos olhos. O que você lê? O que você vê? Um dia, um aluno aqui perguntou: qual é o problema de ver filme? Qual é o problema de ver filme? Se a gente for pensar, o filme é como se fosse um teatro. Só que ele é um teatro de uma maneira melhor. Qual é o problema de ver filme? Qual é o problema de ir no teatro? A resposta é, fora as coisas proibidas que tem, se existem mulheres vestidas de maneiras que nós não devemos ver, mas fora isso, o problema de cada filme é que o filme ele conta uma história. E toda a história ela é baseada em certo e em errado. A pergunta é, qual é o certo e qual é o errado daquela história que você está vendo? Será que isso vai te influenciar ou não? Vou dar um exemplo que todo mundo conhece, nós temos a história de Robin Hood. Robin Hood, se eu me lembro bem, é uma pessoa que ele roubava dos ricos e dava para os pobres. Agora isso é tomado no filme como uma coisa heróica, como uma coisa correta, como uma pessoa que faz justiça, porque ele rouba dos ricos e dá para os pobres. Uma pessoa que vê aquilo, ele acha que aquilo é correto, porque foi passada uma ideia que isso é um ato heróico para ele. Enquanto, na verdade, os nossos conceitos têm que ser única e exclusivamente baseados na Torá. E pela Torá, uma pessoa que rouba da pessoa mais rica para dar para a pessoa mais pobre, mesmo que ele tenha todos os motivos do mundo, ele está cometendo o roubo, a pecado, a haverá de roubar. E roubar de uma pessoa rica para dar para um pobre, ou roubar de um pobre para dar para um rico, é exatamente o mesmo pecado pela Torá. Esse é o problema de ver filmes, conceitos, e esse é o nosso versículo. Para terminar a aula de hoje, eu vou ler o nosso grande sábio Rambam. O Rambam explica para a gente, o Maimônides, ele fala para a gente, em Alachot Deot, ele fala palavras que era correto, que junto com todos aqueles outros versículos de Mishlei que a gente falou, que a pessoa deve colocar, escrever nas paredes da casa dele, devia estar escrito esse Rambam aqui nas paredes de todos. Fala o Rambam pra gente o seguinte. Estamos no Perek Shishi, capítulo 6 de Alachot Deot. Fala o Rambam pra gente o seguinte. Derech briato shel Adam. A pessoa foi criada e ele, ou seja, Derech briato shel Adam, a pessoa foi criada de uma maneira que ele é influenciado nos conceitos, nas ideias e nos atos atrás de seus amigos e de seus companheiros. E ele costuma atuar da mesma maneira que as pessoas do seu país e da sua cidade atuam. Portanto, a pessoa precisa se juntar com tzadikim e se sentar junto com sábios constantemente para que ele aprenda de seus atos. E ele tem que se afastar dos rechaim e dos hereges, que eles vão na escuridão desse mundo e são enganados, para que ele não aprenda dos atos dessas pessoas. E é exatamente isso que fala Shlomo HaMelech no nosso versículo, fala o Rambam. E portanto, se no país onde ele mora e os atos das pessoas daquele país são ruins e as pessoas não andam num caminho correto perante Hashem, ele tem que se mudar para um lugar onde as pessoas agem de uma maneira correta. E as pessoas são tzadikim.
E se todos os lugares do mundo que ele conheça e que ele escute, ele percebe que todos os lugares do mundo são lugares que não fazem a vontade de Hashem. O que ele vai fazer? Pergunta ao Rambam. Todos os lugares que ele conhece são lugares ruins. Como Bezmaneino, falou Rambam, que nem hoje em dia. Assim falou Rambam, que nem hoje em dia. O que eu faço? Ou que ele conhece um lugar onde é bom, mas ele não pode ir porque está tendo guerra ou porque ele não tem dinheiro. O que ele faz? O que faz uma pessoa que não tem para onde ir? Fala o Rambam. É melhor que ele sente e more sozinho no meio do deserto. Se as pessoas do lugar são ruins e não deixam ele sentar sozinho entre eles, ou seja, ter um lugar afastado na cidade onde ele possa ter um mercado perto, mas ele não tem uma ligação com as pessoas da cidade, o que ele faz? Fala o Rambam que ele vá para o meio do deserto. Yetzela me'arot, que ele vai morar numa caverna. Velavechim velamidbarot, que ele vai morar no meio do deserto. Ve'al yanhigatzmo bederech hachataim, e que ele não se acostume com o caminho dos pecadores. Shenemar, porque está escrito mit neini bamidbar malon orchim. Fala David Amelech, assim também falou Irmiau. Quem dera eu pudesse viver no deserto, no meio de qualquer lugar, um hotel, um hostel, que eu esteja longe das pessoas que fazem coisas erradas. Então, se você mora no Brasil, num lugar onde as pessoas não cumprem a Torá, num lugar onde as pessoas não querem cumprir a Torá, se tem pessoas aqui que vão voltar para o Brasil daqui a pouco, vocês têm que saber aonde ficar e aonde não ficar. E aí então vem a pergunta, por que hoje em dia nós não vamos para o deserto? Se Shlomo Amelech fala isso e o Rambam me explica, Maimonides fala que nós devemos ir para o deserto, por que nós não vamos para o deserto? Nós, Baruch Hashem, vivemos aqui em Israel, mas quem não vive em Israel? Quem não vive num lugar em Eretz Israel que cumprem a Torá? Desculpa, por que eles não vão para o deserto? A resposta é, o deserto de hoje em dia é o Beit HaMidrash. O deserto de hoje em dia é a casa de estudos. Se você está na faculdade, se você tem algum lugar onde as pessoas não cumprem a Torá, vá para a casa de estudos, vá estudar a Torá, foge desse lugar e vá para o deserto da atualidade que é o Beit HaMidrash. E hoje em dia, principalmente com o celular, com a internet, e ficou tão fácil escutar aulas de Torá, que se você está no meio de pessoas que não cumprem a Torá, o que melhor você pode fazer é comprar um fone de ouvido, colocar uma aula, se desconectar daquelas pessoas que te atrapalham e se conectar com Hashem. E Eratzon, que a gente possa cumprir tudo que a gente estudou.